Olá, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui do Fiscal do Povo. Hoje estou recebendo aqui um amigo de infância, ele que é responsável pelo provedor da UpWay, a primeira rede de internet de São João da Barra. Olá, Artson, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast. Tudo bem, Matheus, tudo bem? Graças a Deus. Um abraço para todos que estão assistindo a gente aí. E é isso aí, a ideia, né, ficou até hoje, né, graças a Deus. Pois é, Artson, é muito importante. E é o que eu gostaria que você falasse para as pessoas. Como que surgiu aí essa ideia, essa iniciativa de trazer a internet para São João da Barra? Porque muito tempo atrás eu lembro que era discada, né? É discada. As pessoas sofriam bastante, até mesmo você sofreu. Conta um pouco aí da história de como que iniciou tudo isso. Justamente por causa do sofrimento meu, porque eu, na verdade, comecei como fazendo manutenção em máquinas, né, de computadores. Eu comecei aqui, tinha para 13 para 14 anos. E a dificuldade de a gente conseguir atualizar o Windows, o Office e outras coisas mais, baixar antivírus, não tinha internet, né? A gente conseguia a revista do CD-ROM nas bancas. Que vinha um CDzinho, né? Eu acho que era um Windows 3.1. Um Windows, vinha uma revistinha que comprava na banca, é isso aí. Na época o computador que a gente tinha aqui era um 386, né? DX40, se eu não me engano, com 4 MB de memória, HD de 127 GB, de 127 MB, na verdade, giga está agora, né? Então, a dificuldade era muito grande. E a gente sempre foi evoluindo com o tempo, né? E as necessidades começaram a chegar e entrou a internet de escada. A internet de escada é aquele sofrimento que você sabe, né, que era a IG, né? Era IG. A gente ligava tinha de madrugada. E também tinha o UOL. Tinha o UOL, tinha a BOL, né? Tinha muitos provedores. Muitas opções, não, né? Na verdade, tinha opções, mas uns eram pagos, né? E outros eram gratuitos. Sim. E engraçado que a gente pagava o provedor para ter acesso, né? E ainda pagava a linha telefônica. Que era pulso, né? Isso e aí. Era uma enormidade de valor. Então você pagava 600, 700 reais de internet se você usasse ela normalmente, como a gente usa hoje, 24 horas, né? Então a gente buscava sempre acessar depois de meia-noite, que os pulsos eram mais baratos. Você lembra dessa? Eu lembro, depois de meia-noite. A gente ficava contando as horas, né? Para poder chegar logo meia-noite, para poder estar acessando. Era assim. E era também entrar coisa rápida. Você entrava e logo já tinha que sair já também. Tinha que sair. Senão você ia empolgando ali e a internet não tinha nada demais, né? Era uma página tipo do Word, um trabalhinho simples, bota lá um texto, uma foto ou outra, e a gente ficava esperando aquela foto baixar. Quando baixava. Antigamente eu lembro, Arthur, que eu usava um buscador chamado KD. Nunca mais eu usei. KD era um buscador, tinha o Yahoo também, né? Yahoo. Depois virou Google, já era. Aí, dominou, né? Dominou. Mas a ideia do KD era essa mesmo que o Google tem. Eu não sei, na verdade eu não sei a história do KD, se isso foi, esse mecanismo de busca, se ele foi vendido, né, para o Yahoo e depois o Yahoo, eu não sei como é que foi essa história realmente, eu não sei. Mas a ideia era a mesma, né? A gente sempre procurava ali, o que ia, a gente procurava ali, achava, e isso foi dando aquela ideia, e o Google chegou dominando a situação mundialmente. Dominando. Né? Aí naquela situação ali, né, da internet de escada, e qual foi o momento que deu assim um estalo? Opa, vou trazer a internet para poder me ajudar e ajudar as pessoas também. Então, a questão da internet é o seguinte, eu tive muitas ajudas, né, para poder chegar ao nível de falar assim, vou trazer a internet para São João da Barra. De qual maneira? Quando eu estava trabalhando nessa parte de manutenção de máquina, eu sempre fazia atualizações, ou através da revista CD-ROM, que vinha os drives, ou quando veio a internet de escada, de madrugada, fazia as manutenções e atualizações. Porém, demorava muito. Fazer uma atualização de uma máquina só, eu levava aí quase a madrugada toda. E eu falava assim, rapaz, isso não está certo isso, rapaz. Eu tenho que melhorar isso. A vida da gente sempre está melhorando. E meus clientes preocupados, rapaz, eu preciso trabalhar aqui no computador, e eu atendia praticamente todo mundo sozinho.
Depois é que surgiu a Sete Informática, o nosso amigo Zé Luiz aí, na época era com o Hélito Abreu, e começou a ajudar a dividir essa questão de atendimento, porque era tudo, eu ia na casa do cliente, pegava o computador, eu tinha uma moto, botava o computador no meio das pernas e dava um jeito, entendeu? Eu não deixava o cliente fora nunca da atividade dele, né? Então, uma vez eu pensando assim, tem que ter um jeito de resolver isso aí. Eu comecei a analisar as grandes empresas, como é que elas utilizavam a internet. Não era internet de escada, né? Então a gente começou a pesquisar sobre isso. E o Hélito Abreu, ele chegou a trabalhar no CCT da UENF, se eu não me engano. Sim, lembro. E ele foi um cara que me ajudou muito na questão de manutenção das máquinas, né? Mesmo ele trabalhou um tempo com o Zé Luiz da Sete, depois ele passou, né, na prova, né, e foi trabalhar na UENF, e o Zé Luiz ficou sozinho, mas ele sempre foi parceiro, ele, Zé Luiz, né? A gente não tinha esse negócio de brigas e nada disso, a gente era parceiro. E o que eu fazia? Eu pegava as máquinas aqui, eu ia lá para o UENF, 10 horas da noite, 11 horas da noite, ele trabalhava lá, ficava até a madrugada, e ele deixava levar as máquinas lá para poder fazer atualização. Porque a internet lá tinha uma velocidade maior. Maior. Então ele falava assim, você pode vir aqui, eu vou estar aqui, você traz sua máquina e vem aqui, atualiza de boa. Ele ajudou muito nessa parte aí, entendeu? Então foi passando o tempo, e eu sempre fazendo aquilo. Um belo dia, eu comecei a prestar atenção que eu podia trazer isso para cá, mas não tive condição financeira. Porque o gasto era alto para trazer na época. O link de 1 mega era absurdo. Vamos botar hoje aí. Eu lembro quando eu comecei com o link de 1 mega aqui, se eu não me engano, eu dava aí, acho que era R$2.000, R$2.500 Caramba. por mega. 1 mega dedicado. E era um link de campos para cá, né, via rádio, um 2.4 e 2.5 MMDS. Era um link que, quando chegava na época de maio, junho, julho, que tinha sereno, caía. Ah, sim, na época que você utilizava a torre, né? Exatamente. Ah, sim. Então isso era um problema, as pessoas achavam que eu que estava derrubando a internet, isso causou muito problema para mim na época. Eu quase desisti justamente por causa dessa época aí, até a gente descobrir que o sereno impactava diretamente. Acabava que virava um bloqueio para o sinal poder chegar aqui. Exatamente. É como se fosse, por exemplo, a gente está aqui batendo um papo e tivesse aqui um muro aqui na nossa frente. Parede, né? Uma parede. Exatamente. Sim. Então as ondas não propagavam, porque a partícula de água suspensa, né, ele refletia o sinal e não deixava passar, e com isso trazia esse problema para cá. E era assim, certinho, começou a cair o sereno, já ia diminuindo o nível de sinal até zerar. Quando chegava 8 horas, 9 horas da manhã, voltava tudo normal. Né? Isso trouxe um grande problema para mim, mas eu persisti, né, tô até hoje aí, mas tudo surgiu dessa situação. As necessidades foram chegando e não foi para poder ganhar dinheiro com a internet, e sim foi para poder diminuir o custo para mim e para algumas pessoas aqui de São João da Barra que tinham empresa e precisavam da internet e tal. Eu falei assim, eu vou dar um jeito nisso. Mas no meio tempo eu acabei indo para Macaé, trabalhei em Macaé como administrador de rede da empresa Tecman, que é até do meu cunhado, ele precisou de mim lá. Fui para lá, fiquei 2 anos lá. E lá, Matheus, eu aprendi muito. Organização de empresa, né, essas coisas, trabalhar com Petrobras, a gente vai organizando nossa vida, tem que trabalhar tudo certinho e sempre foi organizado nessa parte aí. Aí quando a gente estava por lá, chegou um grupo de pessoas para poder fazer uma reunião, e dentro desse grupo tinha um japonês. E ele veio com um laptop, troço que eu nunca tinha visto na época, né? Com um sistema Wi-Fi. Aí ele chegou lá, perguntando qual era o Wi-Fi, qual era o... nunca tinha visto aquilo. Aí o Salvador, que é meu cunhado, falou assim, rapaz, o que ele está falando, o que precisa fazer para colocar? Eu falei, eu vou pesquisar. Mas como tinha a mesa do aço aqui,
E tinha uma gavetinha embaixo, eu tinha organizado, pegava o cabinho de rede. O cabo já estava ali para conectar. Eu fui, liguei para ele, botou a internet. Mas ao final da reunião, eu fui, né, procurar saber com ele, com o pessoal que estava com ele, o que era aquilo. Eles falaram, não, existe um AP, que na época AP não era nem roteador, AP Access Point, né? E dali você jogava o sinal. E nos computadores tinha uma plaquinha de rede Wi-Fi e, na verdade, isso foi assim, a descoberta de tudo. É descoberta de tudo. Aí, pra mim, né, isso eu já tinha, era novo, tava ali, né, aprendendo, né, e as novidades vinham, a gente vai. Aí, rapaz, compramos um Access Point, colocamos lá e compramos cartões para botar no PCMC, colocava no laptop. Pô, consegui botar para funcionar, falei, pô, isso aí dá para poder atender externamente, vamos ver. Aí comecei a pesquisar e só tinha uma empresa que vendia esses aparelhos, a empresa era internacional. Eu consegui comprar um tal de Senal, o nome do aparelho é Senal. 400 miliwatts e tal, ele alcançava X metros quadrados e tal. E a gente foi testando alcance e tal, eu falei, poxa, isso é maneiro, hein? Aí ele tinha uma anteninha ali atrás que tirava, deslocava. Sim. Eu falei, pô, isso deve ter antena externa, colocar. Aí eu fui pesquisando, fui achando, aí eu fui, né, correndo atrás e acabei achando vários provedores já no Brasil que começaram a usar isso aí, inclusive Campos, que foi o Acesso Total, que começou com isso em Campos, e também o Newton, que é o dono do Acesso Total, me deu um apoio assim enorme, né? Isso que você precisa e tal, pá. E a gente foi montando. Ele falou assim, se você precisar pegar aqui para testar lá em São João da Barra, você pode levar. Vamos colocar esse link. Eu falei, mas o link é caro. Ele, não, rapaz, bota o link lá primeiro, vê se funciona, eu libero tudo, pessoal e tal. Ele deu assim, um apoio nota 10. E com isso, nós lançamos aqui um teste. Eu consegui, para você ter ideia, com um AP Senal desse e uma antena na torre que eu coloquei, eu consegui de São João da Barra atender Gruçaí. Sim. Lá em Zebrinha o sinal chegava limpinho, internet boa, tudo tal. Foi, poxa, uma antena só, vou atender todo mundo. Só que não era bem assim. Aí vem as limitações dos equipamentos, os protocolos, né? Na época era só banda B, dava até 11 megas de banda no rádio 2.4, mas era o suficiente, porque a gente vendia plano 256, não, na verdade 64K. 64K. 256, não, 264, 128, 256. Depois nós passamos para 512K. Então, rapaz, essa época aí foi uma época assim, maravilhosa, porque você sair da internet de escada, 14.400, 36.600, para ir para 64K, ininterrupto, sabe, 24 horas, isso aí foi um boom. Sim. Né? Campos já estava começando com isso, porque o Acesso Total começou entregando através de rede telefônica, depois foi para a rádio. E eles já tinham testado já os equipamentos, sabia o que dava problema, o que não dava. Porque quando você atende um grupo pequeno de pessoas, é uma coisa. Quando você começa a expandir o negócio, você vai vendo que vai criando problemas. Foi da onde as pessoas começaram a te procurar. Exatamente. Colocar a internet. Pô, vamos colocar. O Aito abriu Edmar, da Sinergia, não sei se você lembra. Sim, lembro, Edmar. O Emilson também, Emilson Amaral me ajudou muito na época a poder divulgar. O Renato, né? São as rádios que tinha na época, né? E eles me ajudaram bastante a fazer a divulgação disso e me incentivar. Pô, vamos lá, vai dar certo. Eu preocupado de não atender bem. Não consegui atender. Porque a minha intenção no começo não era fazer dinheiro com a internet, era justamente fazer o quê? Todo mundo tendo internet em casa, na hora de eu fazer o meu serviço de manutenção na casa deles, eu fazia tudo lá na... Ia te facilitar bastante, é verdade. Eu não precisava tirar o computador da casa dele, levar para minha casa, esperar fazer o básico lá, depois levar para o ENF e tal, para depois voltar.
Você fez, na verdade, você entrou no projeto para servir. Exatamente. E por você ter entrado para servir, acabou que você foi servido, né? Porque na verdade você foi para abençoar e foi abençoado. É uma troca. Uma troca, é verdade. Se você entra pensando de uma maneira boa, né, a gente retorna essa maneira boa, retorna. Lógico que no meio do caminho tem sempre um ou outro que aponta o dedo, fala, não é assim, vai fazer assado, ia ser melhor, ou dizer assim, rapaz, isso não vai dar certo, isso teve. Mas se a gente deixar a nossa energia, né, sucumbir a isso, a gente não abre nada. Não abre nada. Quantas vezes a gente já conversou sobre isso, né? Várias, muitas vezes. E sempre fazer o quê? Dava incentivo a você. Dava, sempre. As continua dando sempre. As coisas têm que ser assim. A gente erra, aprende com os erros e vai acertando, né? Eu continuo com esse mesmo propósito até hoje. Eu não sou infalível, não sou o melhor, né? Mas eu quero estar sempre evoluindo, não importa. O melhor nunca vai ter, porque sempre a evolução é contínua, é infinita. Então dizer, ele é melhor do que o outro, não. Ele teve mais dedicação do que o outro naquilo que ele está fazendo. Mas você não é bom em tudo, né? Nem eu sou bom em tudo. Sou bom em uma coisa, você é bom em outra, e a gente vai trocando ideia, e é assim que forma a sociedade, né? Um é bom naquilo, outro é bom naquilo outro. E acaba você vai adquirindo sabedoria, né? Que a sabedoria é o poder. Eu acho que o maior poder do mundo é a sabedoria. Com certeza. Se você tem a sabedoria, adquire a sabedoria, você tem tudo. E de onde vem a sabedoria? É exatamente através de estudos. Você lê, estudar, buscar. Network, você está conversando com as pessoas boas, com bons, né, pensamentos. Se você for para um lugar onde só tem gente ruim conversando, você vai ficar igual a eles. Então você tem que procurar as pessoas boas, né? Não que aquelas pessoas que são ruins também não te traga coisas boas. Traz sim. Porque você tem que entender que o pensamento delas está aniquilado, né? Então você tem que ajudar elas a sair dali. Você não pode estar no meio deles, mas você pode estar sempre chegando lá perto, dando uma palavra, sai, volta, dá uma palavra, e assim você vai evoluindo na mente de cada um. E é assim que eu faço. Eu estou num grupo, eu vejo que tem um grupo maior do que o meu, eu vou lá, procuro entender alguma coisa, volto para cá, ensino aqui, né? E fico assim. E com isso eu vou evoluindo quem está à minha volta também. Porque se eu fazer o trabalho de casa, que é quem está à nossa volta está bem, eles não vão ter inveja de mim. Porque quem está do meu lado tem o que eu tenho. Exatamente. Entendeu? Correto. E é por aí. Arts, e hoje, né, o avanço da tecnologia, hoje como que está a atuação da UPWay na cidade? Em relação à tecnologia, né? Antigamente a gente tinha 64, 128, 256. Hoje como que está isso? Como que está o avanço? Como eu te falei, hoje a fibra está aí, né? Chegou. Ela tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que você está dentro da sua casa, você está com fibra, pode cair tempestade, água pra caramba, que não vai dar problema nenhum na sua internet. Por quê? Ela não trabalha com energia, ela trabalha com luz. Aí vai, a luz é energia. Não, realmente, luz é energia, né? Se a gente for ver, mas eu quero dizer que ela não trabalha com energia elétrica, né? Vamos colocar assim. E o transporte da internet para sua casa vem através de uma luz. Essa luz, ela não sofre interferência no meio do caminho. Aonde é o ponto fraco disso aí? É dentro da sua casa, né? Onde você tem seu roteador, liga na energia elétrica, você tem aqui, se faltar luz, se a energia ficar ruim por causa de uma tempestade, uma coisa, aí pode te afetar. E também lá, do outro lado, no provedor, onde você tem sua central, você tem que estar com todos os equipamentos ligados no sistema elétrico parrudo, para aguentar esses trancos, falta de energia, oscilação. Então isso tudo é muito importante. Então os pontos fracos hoje, quando tem que na época faltava internet sempre quando tinha uma tempestade, você lembra? Começou a chover, era certinho da internet ficar ruim, pô, aí o pessoal ligava, pô, a gente não pode, né, comandar o tempo. A tecnologia da época era aquela, infelizmente. E hoje não, hoje o ponto fraco seria nas pontas,
onde usa energia elétrica, e no meio do caminho, o único ponto fraco é rompimento de fibra. O que pode acontecer para romper a fibra? Um caminhão passar, uma pipa, descer ali, né, e cortar o fio, e isso tudo aí demanda tempo para poder endireitar, é mais complicado, enfim. Mas a tecnologia ajudou bastante na questão da velocidade, do que a gente tem hoje em casa para utilizar, né? A casa hoje toda, vamos dizer assim, inteligente, você pode ter tudo por causa da velocidade que a fibra proporcionou para a gente, certo? Então, eu acho que você pensando mais para o futuro, eu não sei como é que vai ser a questão da fibra em si. Eu acho que ela é uma coisa que não vai ser substituída de momento rápido, porém tem outros mecanismos que sem fio, que eu acho que vai ser o futuro. Tá? Vai ser o futuro. Pode ser via satélite, porque a satélite ainda tem uma latência muito alta, mas já estão inventando um novo sistema de satélite aí, que a latência vai ser bem pequena e que eu acho que vai ser o futuro. E aí, no caso, ao invés de ser conectado na casa através de fibra, estou dando... a gente está conversando aqui sobre o futuro. Não, claro. Poderá ser conectado diretamente na própria casa, é isso? Isso aí. Você pode através de satélite. Você pode estar em qualquer lugar, entendeu? Mas isso não vai chegar assim de uma hora para outra. Sim. Porque tudo tem seu momento, né? As coisas são caras no início. Depois de um tempo que vai se popularizando. Pra você ter ideia, a fibra já existe bastante tempo. Se popularizou tem pouco tempo, né? 5 anos para cá, eu acho que virou assim uma febre mesmo, todos os provedores entraram na fibra. Aí esse é um outro porém também. Quando eu estava com uma gama de pessoas utilizando o rádio, meu provedor já estabelecido, entrou a rede de fibra, eu tive que mudar tudo. Então foi um gasto assim, dobrado. Porque se você não acompanhar o ritmo, você perde. Você perde cliente, começa a ficar para trás, né? Aí vem outro visionário, por exemplo, de uma outra cidade, entra na nossa cidade e acaba pegando os nossos clientes. É verdade, né? É verdade. Então, o que acontece? Isso ocorreu aqui com a gente aqui, porque como eu tinha uma rede muito grande de rádio, eu cheguei a ter na época, se eu não me engano, 2.500 a 3.000 clientes no rádio. Eu tinha 16, 17 torres espalhadas na cidade toda, né? E tinha bastante cliente. Só que o custo era muito alto. Eu cheguei a ter, acho, uns 6 carros na rua, uma equipe de 2 cada um. Era uma embolação, porque dava problema aqui, dava problema ali. Rádio, né? Rádio, e tinha que levar aqueles tubos, né? Levar muito peso no carro. Então, era assim, era complicado. Mas você teve que enfrentar isso. Tive que enfrentar. Aí o que acontece? Quando chegou um outro, eu falei assim, vamos botar um cabo de rede. Entrou cabo de rede antes, né? Você lembra? Foi o cabo de rede, UTP, né? Colocou na rua, aí, vamos mudar para cabo UTP. Mudamos para cabo UTP. Fomos seguindo, ficou mesclado. Cabo UTP foi o pior investimento que teve no meu provedor. Porque o gasto era muito grande também, do cabo, né? Muito grande. Outra coisa, qualquer coisinha dava problema. Eram suítes espalhados nos postos. Às vezes tinha que subir para resetar o suíte, né? Que travava. Isso travava toda hora e não deu certo. Foi um investimento alto e dinheiro jogado fora. Depois entramos com fibra, começamos a aprender sobre fibra, foi entrando com fibra. Mas outros provedores novos já começaram na fibra. Então o que acontece? Houve uma migração do pessoal, não do rádio, por incrível que pareça, mas o pessoal que estava no cabo para fibra. Sim. Os concorrentes. Aí até eu montar minha rede nova de fibra toda e tal, levou um tempinho. Então hoje, como todo mundo tem fibra, então os clientes foram se nivelando aos poucos. Hoje em dia, tipo assim, é muito difícil você ver um provedor que tenha muito mais cliente do que o outro, porque se eu não me engano, contando rápido de cabeça que tenha fibra, acho que são uns 10 provedores. Se for contar mais
que tem via rádio, que tem outros menorzinhos aí, chega uns 14 dentro da cidade. Sim. Né? Mas estruturalmente falando, eu tenho uma estrutura boa. Eu não vou dizer aqui que os nossos concorrentes também não têm merecimento, porque todo mundo tem que ter coragem para abrir uma empresa, correr o risco de... Manter a empresa. Com certeza. Todo mundo tem sua glória nessa história. Ninguém começa do zero assim e chega lá do nada, né? Então, tipo assim, tem uma trajetória, tem o seu sofrimento, tem as barreiras, tem o aprendizado. Isso tudo eu não desvalorizo nenhum concorrente meu. Pelo contrário. Eu estou aqui para poder compor com eles, né? E é lógico que nós somos concorrentes, mas não somos inimigos. Sim. Ô Arthur, como você está falando de concorrente, hoje você tem estrutura para atender um concorrente na cidade? Vamos dizer assim, você fala de sinal de internet. Eu entregar para ele um trabalho para ele, Claro. Hoje você consegue atender praticamente todos esses concorrentes que você tem hoje, você consegue pela estrutura que você tem hoje na cidade. Hoje eu tenho no meu servidor lá, eu tenho só equipamento de ponta. Sim. Inclusive os investimentos que eu estou fazendo agora são internos, primeiro. Né? Eu deixei um pouco a atualização externa para investir internamente, para depois eu partir para a rua. Certo? Aí eu fazer a estrutura externa. Já estou com tudo preparado para poder fazer esse investimento externo na rua de novo. E eu tenho também uma estratégia agora de investir bastante nos meus funcionários na parte de atendimento, porque isso também é uma outra coisa que tem que ser atualizada. Com certeza. A humanidade, né? A gente tem que atender bem nossos clientes, né? Não chegar lá e resolver o problema dele, mas atender bem. A pessoa quer atenção. Às vezes chegou em casa estressado e tal, e a gente dando aquela atenção, o cara vai se interessando mais, vai se fixando naquilo que a gente fala, aprende e acaba dando menos dor de cabeça pra gente. Porque se a gente ensinar nosso cliente como que as coisas funcionam, ele antes de ligar para a empresa, ele vai fazer toda aquela rotina dentro da casa dele, vai resolver o problema, ele vai ver, o problema não é na internet, o problema está aqui dentro. Está aqui dentro, verdade. Mas é uma pessoa que é leiga no assunto, primeiro que ela faz, a internet não está funcionando, aí xinga todo mundo e tal, e às vezes eu tenho que ensinar, eu ensino bastante tempo, mas tenho que ensinar de forma diferente a nossos funcionários, não levar isso para o coração, porque eles não sabem o que estão falando, eles não têm a noção exata do que está acontecendo. Então, a primeira coisa que chega, quero chegar em casa, quero assistir minha televisão, meu Netflix, e não está funcionando. Aí chega, nem olha às vezes o celular para ver se está com o sinal, às vezes é um cabo que está desconectado. Né? Às vezes a televisão que está fora, o sinal não está legal na televisão, ou qualquer outra coisa desse tipo, e acaba caindo em cima da gente. Aí, liga para lá, xinga, reclama, tal, pá. Apesar de o número disso acontecer bem reduzido, mas tem. Às vezes um tira a paz da equipe. Não, tem que ir lá resolver porque ele falou isso e tal, papapá. Vou lá provar que não está. Não, beleza, mas você chega devagar, chega na paz, porque eles não têm noção do que está falando. Então tudo é internet? Nem tudo é internet. Às vezes é lá na casa do cliente. Exatamente. É uma tomada que está fora do lugar, que às vezes o empregado passou lá, bateu. Isso acontece muito. E essa sensibilidade, o Arthur, que você tem aí, né? De entender isso dos seus clientes, cara, claro. Conta muito. Porque Claro. hoje em dia as pessoas querem chegar lá, vendi o sinal, o problema é seu e dane-se, não tá nem aí, e não quer ter, assim, essa sensibilidade de entender que a pessoa que está comprando o produto, é a mesma coisa, você comprar um carro zero agora, você comprar um carro novo, você não vai saber mexer num carro completamente. Claro, às vezes você vai apertar um botão lá, vai ligar para a empresa, esse botão está funcionando, calma aí, mas tem esse outro botão que você tem que ligar primeiro. Exatamente. Né? Eu acho que esse contato é fundamental. A gente estava conversando antes aqui, Arthur, sobre um sistema de Wi-Fi que você pode estar no banheiro, pode estar do lado de fora. Eu gostaria que você pudesse estar falando sobre isso. Não, esse também já existe há bastante tempo, mas tá trazendo, mas estão chegando agora no mercado de forma mais efetiva, né? Que é o Wi-Fi Mesh. Qual é a vantagem dele?
Primeiro que você bota um SSID só, você entra lá na sua casa, você botou um SSID, conectou a ele, SSID para quem não sabe, é o nomezinho da rede reparece Wi-Fi. Colocou nele e você vai rodar a casa toda, não vai precisar ficar trocando, Wi-Fi cozinha, Wi-Fi quarto, Wi-Fi sala. Ele mesmo automaticamente, ele é um só, ele é contínuo. É um só na casa toda. Existem vários repetidores, né? E você coloca esse equipamento, ele vai repetindo o sinal dentro da sua casa. Você bota o principal no cabo de rede, né? O segundo você pode botar sem fio, terceiro também. E o quarto lá, se você quiser botar com fio também, você pode. Caso o sinal principal caia, o outro já assume. Então, uma coisa muito interessante que vai resolver o problema de várias pessoas. Só que é um equipamento que é um custo um pouquinho alto ainda para alguns, né? No caso, quem quer resolver um problema. Depende da necessidade. Se o cara trabalha com internet, vale a pena ele investir num equipamento desse, entendeu? Muita gente quer só para assistir televisão, muita gente quer só para ficar no WhatsApp. Depende do que você necessita. Às vezes você quer, eu vou botar 650 MB, a minha internet vai ficar... Velocidade não é tudo, mas a constância da internet é muito importante, entendeu? Então, por exemplo, um cara que vai jogar videogame, ele precisa de dar uma latência baixa e contínua. Não adianta a velocidade, porque o que ele precisa ali, nesse momento, a velocidade às vezes de 10 MB resolve o problema dele, no máximo. Aí você fala, 10 MB é tão pouco, mas às vezes o que ele necessita é 10 MB, mas precisa que o ping seja baixo, que a latência seja sempre baixa e contínua, sem ter interrupção. Então ele precisa de um roteador que atenda às necessidades dele. Então, muita gente chega, vou botar uma internet de 650 MB lá em casa, 650 MB é velocidade. Entendeu o que eu quero dizer? Aí vamos lá, assim, você tem 10 computadores, uma rede, uma empresa, você tem 10 computadores, você bota 650 MB com uma ONT, que a gente utiliza padrão para residência, talvez não atenda a casa dele. Porque o trabalho dele vai exigir tanto processamento da ONT que não consegue nem alcançar a velocidade, que ela vai ficar processando o DHCP para entregar isso, vai acabar encharcando todo o processamento da ONT e ele vai fazer, a internet está ruim. E não é. Então você tem que ter um processador, um roteador com um processador bom, e você coloca os Wi-Fi em bridge, né, para poder só jogar o sinal. É a mesma coisa que quando a gente chega em um supermercado, em um shopping, tem lá Wi-Fi gratuito, né? Sim. Aí você se conecta, internet lenta. Na verdade, exatamente, pode ser que não seja a internet, mas é o roteador que não aguenta tantas pessoas ali conectado ao mesmo tempo. Por isso que tem vários tipos de roteadores, e cada um tem seu processador diferente. Então você vai assim, um roteador tem lá de 150, tem outro roteador de R$2.000. Qual é a diferença dele? A diferença no processador, na memória que ele tem, para poder sustentar aquela quantidade de pessoas acessando a internet ao mesmo tempo, certo? O sinal dele, às vezes não chega mais longe, não chega mais distante, entendeu? Chega no mesmo raio, porque a RF é uma coisa, mas o processamento de dados é outra, entendeu? Então depende do que você for usar. Então, é a mesma coisa você pegar, dando exemplo para as pessoas poderem entender melhor, pegar um Moto G inferior com Moto G 100. Exatamente. Qualidade do 100, né? Muito melhor do que... Vão fazer a mesma coisa, né? Vão ligar, você tem a calculadora ali, você vai filmar, tirar foto, porém as qualidades são velocidade, né? Isso tem que entender, a gente começar a disseminar isso para as pessoas entenderem em casa, que nem sempre o barato é a melhor opção, entendeu? É que é ditado, o barato sai caro, e às vezes você comprando um equipamento melhor, você consegue ter uma internet de qualidade. E você paga só uma vez. Paga só uma vez, entendeu? Então isso tudo, você tem que parar, analisar, pensar. A internet está aí hoje, a gente entra na biblioteca para saber o que isso fazia, o que não... Vai na internet, no YouTube, senta lá, pede 10 minutinhos, vamos pesquisar qual é o melhor roteador para colocar na minha casa, para atender a minha necessidade. Já tem gente passando, fazendo os testes, tudo para você, não tem mais necessidade de você ficar, compra um, compra outro, passando por perrengue. Você vai comprar o certo. Já compra o certo. Papo maravilhoso, conversa sensacional. Quando eu começo a conversar com pessoas assim como você, não dá vontade,
né, de parar, dá vontade de continuar, pô, mas a gente tem aí os nossos afazeres, tem os nossos compromissos. Eu quero agradecer a você a disponibilidade que você teve de estar aqui com a gente, contando aí um pouco da tua vida, um pouco da tua história, da tua trajetória. Isso eu tenho certeza que vai ser um gás, uma energia para outras pessoas também, uma motivação, né? Porque a gente sabe que as coisas não é fácil. Tudo que a gente consegue, a gente adquire através de luta, através de suor, nada cai do céu. Quero deixar você aqui à vontade para deixar as suas considerações finais. Se tiver mais alguma colocação, que você fique bem à vontade para estar fazendo suas considerações. Então, Matheus, é o seguinte, como te falei, né, eu tenho muitas pessoas a agradecer. Então ficaria chato eu falar o nome de algumas, né, e não falar o nome de outros, porque são muitos, se eu for ficar falando aqui, né, mas uma não posso deixar de falar, que eu deixei de assim, citar aqui, que é o Lenilson, que foi meu sogro. Ele esteve do meu lado um tempo, parceiro, e dentre outros também que teve essa linha de estar comigo ali o tempo todo. Minha esposa, meus pais, né, me dá total liberdade para poder estar sempre fazendo o que eu quis. Meu pai me ajudou muito no início para poder dar curso de informática. Então, sim, são essas coisas que a gente vai guardando no coração e leva para a vida até hoje. É isso aí, eu quero agradecer a todos que tiveram aí o tempinho para poder escutar a nossa conversa. Essa aqui é só o início. Eu tenho certeza que a gente vai conversar mais sobre a vida. E tem muita coisa aí. Tem o seu Célio Aquino também, que foi um camarada que me ajudou muito no começo também. E como eu te falei, eu não vou aqui ficar citando só uns e o outro eu vou acabar esquecendo, mas é isso aí. Muito obrigado, gente. Até o próximo podcast, se Deus quiser. Tchau, tchau.